A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens voltadas à família, né? A família firmada na rocha, que é Cristo. E não é diferente, nós vamos estar falando hoje sobre uma família. E eu vou dizer para vocês que quando iniciei a preparação dessa mensagem, eu fiquei um pouco chocado comigo mesmo, de ver quão longe estou da vontade do Pai. Mas o Espírito Santo, ele vem, nos consola, nos conforta e nos diz: Roberto, vamos caminhar, há muito que trabalhar, há muito que preparar. E então nós vamos estar lendo Gênesis 50, de 15 a 21. Quero que você acompanhe aí na sua tela, você em casa. E o texto diz: Vendo os irmãos de José que o pai dele havia morrido, disseram: É possível que José nos guarde rancor e nos retribua todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: Antes de morrer, seu pai nos ordenou o seguinte: Assim vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, pois eles lhe fizeram mal. Agora, pois, pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de seu pai. Ao ouvir essa palavra, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis aqui os teus servos. Mas José lhes disse: Não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que hoje se vê: salvar a vida de muita gente. Assim, ele os consolou e falou aos seus corações. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque tu tens colocado na tua palavra família, Senhor, que nós devemos seguir como exemplo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo a entendermos aquilo que tu tens para nós. É minha oração, meu pedido, meu agradecimento em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gênesis 50 é um dos momentos mais tocantes e tecnologicamente ricos do livro de Gênesis. Fala sobre deixar de lado minhas vontades e crer e aceitar a soberania de Deus. Quando eu vejo a vida de José, e eu começo a comparar com a minha vida, é aquilo que eu disse no início, a gente começa a ver quão longe a gente está do alvo. José é um exemplo de abnegação, de crença, de crer na soberania de Deus. E nós vamos estudar um pouco sobre ele, né? E é interessante que nós vamos ver sobre a questão de crer e aceitar, porque muitas vezes nós cremos, mas nós não aceitamos. Esse é o detalhe. Nós temos que crer que Deus é soberano e aceitar a soberania do Senhor. Porque ou nós cremos 100% e aceitamos, ou nós não cremos nada. Não tem meio termo. E é interessante que a vida de José nos mostra como é que na realidade é possível isso. E o que aconteceu com esta família? Aí nós estamos no final da saga de José, um homem cuja vida foi marcada por traição, sofrimento, ascensão e, finalmente, um profundo entendimento da soberania de Deus e a graça de Deus. Então, José, ele entendeu aquilo que o Senhor tinha colocado, né? E eu me coloquei no lugar de José. Se isso tivesse me acontecido, né? Acontecido comigo, tivesse acontecido com os meus irmãos, né? Eu ficaria muito bravo, não só com eles, mas com todo mundo que eu estaria no trajeto todo, né? Eu, antes de me converter, era um cara assim muito bruto, muito violento, né? E eu fiquei pensando, nossa, acho que eu faria um estrago, né? Mas não é a vontade do Senhor. Nós vamos ver o que aconteceu. E ele entendeu. Jacó, o patriarca, acaba de morrer, pai de José, perdão. O luto paira sobre a família, mas os irmãos de José têm um outro sentimento que se mistura à dor da perda, o medo da retaliação.
Eles, na realidade, tinham medo, porque quando Jacó estava vivo, ele, na realidade, seria um aparente escudo para a família, para que José não fizesse mal aos irmãos. E eles estavam com o seu receio, né? Opa, papai morreu, e agora? Agora ele vem para cima. Ele ficou quieto enquanto o papai estava vivo. Então, havia essa questão na família, o medo do luto e o medo e o pesar com relação ao que poderia estar acontecendo. Esse trecho nos convida a refletir sobre temas cruciais para a nossa caminhada cristã, minha e sua, da sua família e da minha família, que são culpa, medo, perdão, soberania divina, capacidade de Deus de transformar o bem. Esses são pontos que nós vemos na família de José que afligem a minha e a sua família. E nós vamos iniciar, então, vendo o primeiro aspecto, que é o peso da culpa e o medo da retaliação. Nós estamos focando nesta mensagem, o tema é inabaláveis na restauração. O que eu e você temos que fazer nas nossas vidas para que a gente venha alcançar a restauração de dificuldades como esta que eu coloquei. Nós vemos aí que no versículo 15 nos diz: vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: é possível que José nos guarde rancor e nos retribua todo o mal que lhe fizemos. Aí nós vemos dois aspectos. A consciência acusa, anos passaram, mas a culpa ainda assombrava os irmãos. A morte de Jacó removeu uma barreira de segurança percebida e o medo ressurgiu com força. Eles sabiam a profundidade do mal que haviam cometido: inveja, conspiração, venda do próprio irmão para escravos e a mentira para o pai. Então o que acontece? O pecado trouxe a culpa. Papai morreu, né? E aí veio aquela culpa novamente. O que nós fizemos, aquilo que aconteceu, pairava isso no coração desses irmãos. E aí nós vemos duas questões. A segunda delas, projetando em José os seus próprios sentimentos. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Além da culpa, nós projetamos aquilo que nós achamos e pensamos no outro. É comum que quando carregamos culpa, projetamos nos outros a mesma inclinação para a vingança que talvez teríamos em seu lugar. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes nós imaginamos ou pensamos coisas no outro que o outro poderia fazer que eu fizesse. Eles esperam o pior porque sabiam que mereciam o pior. Claro, eles esperavam o pior. A culpa, que é o primeiro ponto que nós estamos vendo, ela tem a capacidade de destruir a nossa mente. Quer ver uma coisa, se está te incomodando, que não está certa? Se você deita e algo que você está pensando não para, vai com você para a cama, tem algo errado. Ore sobre isso. Tem que ser mudado. Isso está no seu coração, na sua mente. E existe uma história que eu vou contar rapidamente. Um camarada emprestou um machado para o vizinho, né? E aí o camarada falou: eu te devolvo em uma semana, né? Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E o camarada não devolveu. Ele falou: vou lá buscar meu machado, estou precisando. E o cara no caminho, poxa, ele não devolveu meu machado. Por quê? Será que ele vendeu, o cara foi embora? Será que roubou, aí ele quebrou? No mínimo ele bateu numa pedra e perdeu o fio. Pô, mas o cara é um tranqueira. E andando e pegando para pegar o machado, né? Aí ele chegou lá, ele estava tão irado no seu coração, pô, mas aquele machado era de família, era antigo. O cara estragou o machado, ele bateu na porta, o camarada abriu a porta e ele matou o cara. De raiva porque estragou o machado. E ele viu o machado dele perfeito, afiado em cima da mesa. Então, muitas vezes, nós construímos na nossa mente o mal, sem necessariamente existir. E é isso que o diabo quer. E, na realidade, o pastor Neto conta uma história, eu não vou contar agora, porque eu tenho 30 minutos só. Peça para ele te falar sobre a história do soltar o cavalo, né? Que um diabo fala para o chefão, fala: rapaz, tu é bom, tu aprontou com aquele povo. Ele fala: não, só soltei o cavalo. Pergunte para o pastor Neto como é essa história. Então, nós temos que ter cuidado. Aquele que não libera o perdão traz sobre si a culpa, e a culpa é ruim. Além dela trazer aspectos sentimentais, espirituais, nós somatizamos no nosso corpo
questões e doenças físicas pertinentes a isso. É importante que nós pensemos. Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se vocês estiverem trazendo sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe no altar a sua oferta, vá reconciliar-se com ele, então faça a sua oferta. Isso nós vemos que no passado era assim, né? Quando você ia fazer a sua oferta, ali a propiciação dos seus pecados, a palavra nos orienta que se você tivesse alguma coisa contra alguém, você deveria ir lá se acertar. Mas e hoje? Hoje nós não fazemos mais sacrifícios, né? Jesus Cristo veio e morreu. Mateus 27, 51 diz, eis que veio do santuário, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Com o advento, com a morte de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Então, na realidade, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que vá interceder por nós, pelos nossos pecados. Nós vamos diretamente ao Pai. Então, hoje, eu e você podemos ir direto ao Senhor dos Senhores. Você pode ir ao Santo dos Santos. Nós vemos em Romanos 12, 1 e 2, que diz também: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofertem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso culto racional, onde nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Você está fazendo isso aqui agora. Você que está de forma online também está fazendo isso agora. Participando de um culto de forma coletiva, em louvor ao Senhor. Então o Senhor, aquela palavra, mesmo tendo holocausto, está dizendo para você: você tem alguma coisa com relação a algum irmão? Alguma coisa te pesa? Algo toca no seu coração? Aquela pessoa que de repente tem alguma coisa que está meio ruim? A palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos reconciliar. Porque o perdão, ele é curador. A falta de perdão traz a culpa, e a culpa traz danos irreparáveis para as nossas vidas, principalmente espiritualmente. E aí nós vemos, irmãos, quantas vezes o peso da culpa não resolvida nos assombra. É ou não é? Quantas vezes você já deve ter tido uma experiência dessa, onde você fica com a culpa te assombrando, né? E quantas vezes o medo de consequências futuras. Quando nós temos essa questão da culpa, né? Nós sempre achamos que algo ruim vai acontecer no futuro, né? Que vai acontecer, que a pessoa vai fazer pior, que a coisa vai piorar. Isso nos assombra. Mesmo que Deus já tenha oferecido perdão. A culpa é um fardo terrível. E o medo que gera pode distorcer nossas percepções da realidade das pessoas ao nosso redor. É a história do machado. A culpa, ela distorce o seu pensamento. A culpa, ela vem porque você não liberou perdão. Se você não liberou perdão, você está em pecado. Porque Deus, ele não dá a opção, é uma ordenança, você tem que perdoar, inclusive os seus inimigos. Então, se eu estou com culpa, porque eu estou em pecado. Então, o que acontece? O pecado tem a capacidade de distorcer o seu entendimento, o seu intelecto e a sua questão espiritual também. É importante nós tomarmos cuidado. Se nós queremos ter como diz Romanos 12, de 1 e 2, uma mente transformada, nós temos que pedir: Senhor, tem algo no meu coração que está me incomodando. Né? Se tem algo que está toda hora na tua cabeça, uma pessoa que está toda hora na tua cabeça, que te incomoda, leve ao Senhor. O Senhor não está certo. Né? Porque muitas vezes, o que a palavra de Deus nos diz, né? A gente mata alguém no coração e na nossa mente. Então a culpa, livre-se da culpa.
Trabalhe, peça ao Senhor, faça como diz Romanos, deixe que Deus transforme a sua mente, para que você experimente qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Pense nisso. Você vai deitar, tem alguma coisinha martelando lá, pede socorro. Papai, está aqui, pede para o Espírito Santo, para Deus te orientar, te usar, para que você possa restaurar, seja qual for a tua dificuldade, né? Porque, na realidade, o que o diabo quer, ele quer nos paralisar. E a culpa é uma das coisas que nos paralisa. Na realidade, o diabo ele quer que você fique quietinho, que você não produza, que você não experimente o novo, que você não experimente coisas novas que o Senhor quer fazer todos os dias. Ele não quer que você renove a sua mente. Ele quer que você fique travado. Cuidado com a culpa. Perspectiva divina. Acaso estou eu no lugar de Deus? A reação de José foi surpreendente e ela é extremamente instrutiva. Nós podemos aprender com essa questão de José muita coisa. Ele disse aí, ao ouvir essas palavras, José chorou. Mas José lhe disse, não tenham medo, acaso estou eu no lugar de Deus? Pense em alguma situação que te incomoda, ou alguma pessoa. Você tem dois caminhos. Só dois caminhos. Ou você perdoa, ou você mata essa pessoa no teu coração, na tua mente. O que é errado. E é o que normalmente nós fazemos. Foi por isso que eu disse que quando eu comecei a estudar essa lição, eu fiquei um pouco chocado, porque a gente começa a ver o quão longe a gente está daquilo que o Senhor quer para nós. Que a realidade de aplicar essa palavra, ela é dura. Ela exige dedicação. Ela exige perseverança. E muita leitura da palavra de Deus e oração. E é interessante que José disse, acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, ele não ousou ser juiz dos seus irmãos. Ele não se lançou juízo, ele não falou nada, né? Já disse isso uma vez, quando eu estive na questão das drogas, né, da drogadição. O pastor Neto esteve em casa. Os irmãos que talvez conheçam o meu testemunho, pastor Neto esteve em casa, ele leu o Salmo 51 e em momento nenhum ele me julgou. Ele podia ter julgado você fez isso, fez aquilo, e ele está certo. De tudo aquilo que ele falou. Ou seja, que ele não falou, ele poderia ter falado. Mas ele em momento nenhum julgou. Porque essa tem que ser a nossa posição. Na realidade, nós não estamos no lugar de Deus para determinar vereditos para alguém. E aí nós vemos uma questão, que José chorou. As lágrimas de José, por que José chorou? Né? Nós temos aí talvez três perspectivas. A primeira delas, talvez pela tristeza de ver seus irmãos ainda presos ao medo, incapazes de compreender a profundidade do seu perdão. É interessante que quando nós perdoamos, nós temos que perdoar, né? Que a palavra do Senhor fala sobre perdão. Que o Senhor guarda numa caixinha e toda semana ele abre e lê para você, é isso? Não, né? Ele joga no mar e não se lembra. Mas quantas vezes, né, o diabo consegue me enganar, né? Olha aí, ó. Puxa vida, ó. Porque tem assim, né? Nós todos temos alguns pecados resistentes, né? Que a gente semanalmente, mensalmente, seja lá quando for, a gente acaba fazendo de novo, né? Tem aqueles pecadinhos calcanhar de Aquiles que a gente sempre cai. E o diabo quer te enganar, né? Ó, não pede perdão sobre esse aí essa semana de novo, Roberto. Ó, semana retrasada, semana passada, essa semana, ó, pede desse aqui, esse aqui é legal, esse é novo, ó. Você nunca fez, vai lá, pede desse. Deixa esse daí, você é vacilão. Então, o diabo quer que você não creia que a morte de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar. Creia. Todas as vezes que você pedir perdão realmente contrito, crendo na morte e no sacrifício de Jesus Cristo, você é perdoado. Você é restaurado. Você é transformado. Creia.
Lembre-se, uma das artimanhas de Satanás é te paralisar. Não fique paralisado. Só que também não fique praticando o mesmo pecado, sempre achando que porque Deus vai te perdoar, você pode viver assim. Aquele que muda, que pede perdão do seu pecado, ele tem que trabalhar para que não peque mais. Então, uma das ações era que, uma das possibilidades que eles ainda estavam presos ao medo. A segunda possibilidade, talvez pela lembrança do sofrimento que José teve, agora visto de uma outra determinada luz, de um outro determinado aspecto. Ou uma outra possibilidade, talvez a emoção de ver a obra de Deus se cumprindo. Porque lembra lá nos sonhos de José, que os molhos se curvavam perante o molho dele, né? Então, aqui se concretiza então a profecia de Deus. Renunciando à vingança, a pergunta de José é fundamental. Acaso estou eu no lugar de Deus? E a pergunta que eu te faço é: você está no lugar de Deus? Quem é que você está julgando? Quais as situações que você está julgando? Será que nós temos o conhecimento e a sabedoria plena para julgar essas situações? Ou estamos levando a Deus, pedindo para que Deus venha interagir? José reconheceu que o julgamento e a vingança pertencem unicamente a Deus. Romanos 12, 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Nós vemos o quê? Aí a soberania de Deus no verso 20. E aí, então, esse é o clímax da narrativa desse texto de José. Nós vemos alguns aspectos. O primeiro dele, o reconhecimento do mal humano. José, ele não minimizou aquilo que ele passou. Então, nós também não temos que minimizar, nós temos que olhar de frente aquilo que nós passamos, as dificuldades que passamos, os problemas que passamos. José não minimizou. Ele, na realidade, ele reconheceu e ele disse, né, vocês planejaram o mal para mim. Então é importante que nós venhamos sempre reconhecer o mal humano. Ele existe. A afirmação da providência divina, mas Deus o transformou em bem. Aqui vemos a mão soberana de Deus operando por trás das ações humanas. Mesmo das mais perversas, Deus não é autor do mal, mas ele é poderoso para usar o mal. Deus, ele não produz o mal. Por que então o mundo é assim? O mundo é assim porque em Adão e Eva veio o pecado original. Com o pecado original nós fomos definidos e nós estamos todos caminhando para a morte, para o inferno. Nós só saímos desse trajeto quando nós aceitamos Jesus, nós mudamos o nosso caminho então para Cristo. Mas todo ser humano que até então não aceitou a Jesus Cristo, ele está caminhando para a morte. Então nós estamos num invólucro de pecado. Nós estamos num corpo fadado à morte, a não ser que Cristo venha. Essa deve ser a nossa oração, que o Senhor venha nos levar ainda vivos como igreja. Então nós estamos presos no mundo que jaz no pecado. E nós sofremos as ações deste mundo. O propósito maior para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muitos. A maldade dos irmãos foi um instrumento que Deus usou para preservar a vida de Israel. E é interessante, essa frase falou muito ao meu coração, para fazer o que se vê hoje. A pergunta é, aquilo que você está passando, o mal que você passou, se nós temos que buscar o perdão, nós temos que buscar o bem, isso tem um propósito, assim como na vida de José. E você já se perguntou, para fazer o que se vê hoje, o que o Senhor está fazendo com a tua dificuldade? Vou contar rapidamente uma questão. Em casa, depois que o seu Augusto faleceu, a gente precisou colocar um portão de divisória lá em casa, aí chamamos um camarada, o cara orçou, a gente pagou no cartão em 10 vezes sem acréscimo, e o cara não instalou.
Chamei o cara um monte de vezes, fui lá, aí falei, vou dar uma surra nesse cara. Muitas vezes tinha lá no escritório dele, escritório sozinho, um computador. Eu falei, eu vou pegar esse computador, eu vou falar para o funcionário dele, se ele quiser conversar comigo, ele que vá para casa. Olha que doideira. Essa é a mente humana. E aí o Senhor falou para mim assim, não, você vai ficar quieto, nem que você tiver que pagar e tudo, não receber, é assim que você vai fazer. E aí eu falei, bom, Senhor, mas isso que o Senhor quer? Aí eu mandava mensagem, etc e tal. Interessante que, quando ele foi medir, ele sabia que a casa onde Augusto morava, nós estávamos alugando. E aí ele mandou uma mensagem, Roberto, você já alugou a casa? Já aluguei, quero colocar meu pai em São Caetano, tal. Aí eu passei o telefone da Cinerama, ele entrou em contato, os pais estão aqui, morando aqui. Fiquei quieto, né? Mandei de novo a mensagem, e aí, como é que você vai instalar? A semana que vem. Aí o que acontece? Sexta-feira passada, apareceu lá no WhatsApp o falecimento de um tio, mandei os pêsames. Aí apareceu lá um borderzinho dizendo do velório ali na Ocel, na Kennedy. Eu e a Raquel fomos lá. Não falei nada do portão. Fui lá, abraçamos, ele lembrou, conversamos, né? Ele ficou me olhando, a família me olhando, é uma família de posses, de recursos, né? E aí a palavra que fica é o que o Senhor está fazendo com isso? Não sei. Por que eu fui lá? No enterro. Por que eu estou ajudando? Alguma coisa o Senhor tem com isso. E se eu tivesse sentado um tapa no cara? Ou pego alguma coisa lá como eu pensava? Então a pergunta que vem para mim é, o que o Senhor está fazendo com isso? Eu não sei. Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou vendo. Então é isso que nós precisamos compreender. O que está rolando? A gente tem o intuito de sermos umbiguistas, em pensarmos em nós. É meu, eu quero, mas não tem nada a ver com você nem comigo, meu irmão. Tem a ver com o reino. Jesus ele não veio aqui para te dar carro, casa, uma vida feliz. Ele veio aqui para instituir o reino e trazer a salvação da morte eterna. É isso que ele veio fazer. Então nós temos que entender que nós estamos aqui pelo reino, não por mim. Se eu tiver que pagar aquele portão e não pôr, o Senhor falou, você vai ficar quieto, você não vai fazer nada. Porque eu te mando perdoar. Vamos ficar quieto. Mas Deus está operando, eu não sei o que Ele está operando. Mesmo que não venha o portão, que o rapaz se converta, eu tenho oportunidade, alguma coisa assim, vamos trabalhar para isso. Pode ser que eu não veja, mas outro vai fazer. Né? É como a palavra de Deus fala, né? Um plantou, outro correu, outro colheu, né? E assim é. Muitas vezes, não entendemos o porquê dos sofrimentos, das injustiças, das maldades que nos atingem. Mas a história de José nos assegura que Deus está no controle. Ele tem o poder de tecer, mesmo com fios escuros do pecado humano, uma tapeçaria de graça e redenção. A questão é, o tema dessa mensagem é restauração. Não existe perdão sem restauração. Porque não adianta eu perdoar e deixar o cara do canto. Isso não é perdão. Estou dando um gelo nele. Perdão não é isso. O que José nos ensina é que ele foi além. Ele não só perdoou, mas ele restituiu a mais. Né? Nós vemos aqui, o perdão de José não é apenas uma declaração verbal, mas uma ação contínua da graça e cuidado. Ele, na realidade, disse, não tenham medo, vou cuidar de vocês. Vocês terão provisão contínua. Né? Eu estarei cuidando de vocês. É isso que o Senhor pede de mim e de você. Perdão não para no perdão. O perdão é o começo. Assim como a salvação, não é tudo. A salvação é o começo. O caminho é a santificação. Então o Senhor espera que eu e você caminhamos nesse sentido. Essa é a manifestação prática do perdão. Você reinstalar aquela pessoa na sua vida. Se for necessário com diferenciais, faça. E aí nós vemos que a palavra dele, assim ele consolou e falou ao coração deles. Ele não os esmaga. Quantas vezes as nossas palavras são esmagadoras, né? A gente fala coisas que a gente depois pensa, nossa, esmaguei a cabeça do cara na morsa, né? De tanta atrocidade que a gente fala. Que o exemplo poderoso de como o perdão genuíno se manifesta não é apenas esquecer,
mas é ativamente buscar o bem daquele que te ofendeu, oferecendo consolo e restauração, e refletir o caráter de Cristo que nos perdoou e nos reconciliou com o Pai. Que nós possamos estar entendendo que enfrentar a culpa com arrependimento e confissão não deixe a culpa corroer a sua alma. É isso que a falta de perdão traz. Culpa. Não permita que a culpa corroa aí a sua alma. Abandone o desejo de vingança. Aí ele diz, acaso estou eu na posição de Deus? Né? E como eu confessei para os irmãos, muitas vezes eu tive vontade de ir lá fazer coisas por vontade própria, né? Mas graças ao Espírito de Deus, o Senhor me orientou. Assim nós devemos fazer, deixar de lado. Confie na soberania de Deus em meio às dificuldades. É interessante que Deus pode transformar essa situação de bem para cumprir seus propósitos maiores. Pode. Não venha com essas musiquinhas de mel, que Deus já julgou a tua causa, que não é céu de brigadeiro, meu irmão. A palavra de Deus diz que, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Se vocês querem me seguir, toma a sua cruz e venha. O BO é pesado. E, às vezes, Deus pode resolver, Deus pode me dar o portão, como não? E eu tenho que ficar quietinho. Porque eu não posso fazer nada contra a pessoa, eu tenho que perdoar. Claro que eu posso buscar alguns meios que a lei me coloca. Mas nós temos que pensar que Deus ele não tem obrigação de te dar nada. Ele já te deu a salvação através da morte em Jesus Cristo. E nós, como servos, nós temos que caminhar e buscar estarmos trabalhando na presença do Senhor. Então, pode ser que algumas resoluções, alguns problemas teus possam ser resolvidos. Se estas questões coincidirem com o desenvolvimento do reino de Deus na terra, assim serão. Mas se é uma questão só minha, depende de Deus me dar ou não. Ele pode me dar ou não. E nós temos que aceitar e entender a soberania de Deus. Assim como nós vemos muitas coisas que acontecem que nós não entendemos. Pratique o perdão ativo restaurador. Sejamos instrumentos de consolo, perdão. Não sejam apenas em palavras, mas acima de tudo em atitudes. E para nós finalizarmos, mas Deus em sua sabedoria e graça usou do ato mais perverso da humanidade, a crucificação de seu filho, para trazer o maior bem, a salvação a todos que creem. Então nós vemos que pior que José foi Jesus. Ele veio aqui e nós, como humanidade, nós o rejeitamos, nós fizemos uma atrocidade. E ele, na realidade, cumpriu o seu propósito da morte de cruz para minha e para a sua salvação. Então, que nós não venhamos olhar para as nossas vontades, mas que nós venhamos olhar para o reino. Senhor, se eu tiver que sofrer para que teu reino caminhe através da minha vida, amém, que assim seja. Que como José nós venhamos entender que o Senhor pode ou não nos revelar o futuro daquilo que estamos passando. Mas é importante nós estarmos cientes que tudo aquilo que nós passamos, se estamos em Cristo Jesus, será para a honra e glória do Senhor. Que você venha aceitar a soberania de Deus em sua vida. E a lição, pratica o perdão. Que Deus realmente possa estar usando e abençoando a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque Tu és Deus, Tu és soberano, Senhor. Para nós, seres humanos, é difícil nós entendermos algo que não sejam nós. Que Tu nos ajude, Senhor, a compreendermos a grandeza do Teu reino, Senhor, o que é o Teu reino, ó Pai. A nossa posição, a Tua vontade para nós, Senhor. Eu sei que, como diz ali Jeremias 29:11, Tu não queres o mal para nós, mas nós estamos num mundo mal, Senhor. Que estás no maligno, Senhor.
E Tu não veio, Senhor, aqui para transformar, Senhor, essa sociedade, Senhor, essa cultura, embora que Tu o faças através da nossa dedicação, Senhor, e da nossa procura em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos o perdão, Senhor, que é algo tão difícil, Senhor. Falo por mim. Tenha misericórdia, Senhor, que nós não venhamos matar as pessoas na nossa mente, coração, Senhor, mas que nós possamos aprender com José a praticar, Senhor, o perdão, Senhor, de forma incondicional, como você, Senhor, praticou comigo, ó Pai. Tu não olhou, Senhor, para os meus erros, para as minhas mazelas, mas Tu me aceitou e me recebeu. Me ajuda a praticar esse amor para com os meus irmãos. É minha oração, meu pedido, meu agradecimento ao Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.